Senhores, continuando aqui, que estamos falando de departamentalização, é o nosso último conteúdo da abordagem neoclássica da administração, uma abordagem que é muito importante para a administração, tendo em vista que é uma abordagem um pouco mais nova, e como a gente já falou, é uma abordagem que reformulou muitos conceitos da administração com a abordagem clássica. Então você tem uma reestruturação dos conceitos aí que é extremamente importante. Continuando então as nossas departamentalizações. E nós estamos aí com a departamentalização geográfica, o próprio nome já fala, né, pessoal? É o departamento por extensão territorial em determinada região, ou seja, aquele departamento, né, onde você tem ou a entrega do produto ou a prestação de um serviço concentrado em determinado local, concentrado em determinada região. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Toda a minha atividade fim da empresa, seja o produto, prestação do serviço ou entrega do produto, ele está localizado em uma determinada região. Professor, mas será que isso é importante? Óbvio que é importante. Você tem decisões diferentes dependendo da localidade da organização. Eu já falei aqui para vocês, a gente ainda vai falar um pouco disso em algumas abordagens mais à frente, mas existem determinados locais que você não pode consumir, né? Índia não pode consumir a carne de vaca, né? O boi é sagrado. Então, qual que é a decisão do McDonald's lá? Vamos colocar como exemplo. Ele vai vender essa carne? Não. Por quê? Porque o boi é sagrado. Então, ele vai arranjar outros tipos de animais para fazer a produção da carne do seu hambúrguer. Ou seja, eu tenho determinadas decisões que eu preciso de tomar em determinados locais. O estilo, por exemplo, de uma loja de roupa de Santa Maria de Itibá não é o mesmo estilo dessa mesma loja de roupa, por exemplo, numa grande região metropolitana. Ah, professor, então o senhor quer dizer que as pessoas não usam? Pode ser que as pessoas usam, mas talvez não tenha mercado, porque não é grande parte da população que usa. E a empresa, pessoal, sobrevive de mercado, ela não sobrevive de uma, duas, três pessoas que estão utilizando aquela determinada roupa, não, beleza? Então a gente sempre tem que pensar como administrador, né? Será? Por que não tem McDonald's, essas grandes franquias na nossa região? Porque não tem pessoas o suficiente para consumir e dar lucro, então vai dar prejuízo, beleza? Outro exemplo muito interessante aqui da departamentalização geográfica é eu vou atuar onde? Ó, região norte, região nordeste, a grande São Paulo, ou eu posso atuar mediante exportação para duas regiões diferentes, né? Só tirar o cursor daqui, você tem ali embaixo Europa e Mercosul. Professor, como assim essa diferenciação? Você acha que o mercado consumidor da Europa é o mesmo mercado consumidor do Mercosul? Óbvio que não, pessoal, é diferente por várias questões. Você tem questões políticas, econômicas e principalmente questões culturais, né? Então você tem bastante diferença. Às vezes, a cultura do povo europeu, né, igual o exemplo que eu costumo dar, do ambientalmente responsável, do produto ser sustentável. Eles na Europa, né, não estou falando de todos os países, mas alguns países já têm essa consciência de consumir um produto mais sustentável, um produto que agrega mais ao meio ambiente ou não venha denegri-lo. E aqui no Brasil, o mais barato, né, pessoal? Aqui no Brasil, geralmente, as pessoas vão pelo mais barato. Se vai fazer mal ou não para o meio ambiente, não estou falando vocês, não estou falando eu, estou falando a maioria das pessoas, infelizmente, ainda não se importa com isso. Então, departamentalização geográfica é bem interessante. A nossa próxima, vocês também conhecem, porque ela é muito fácil, é muito autoexplicativa, que é a departamentalização por cliente. Professor, como eu faço essa departamentalização por cliente? É muito tranquilo, você vai separar, vai segmentar o seu cliente.
ala masculina, ala feminina, produtos para criança, produtos somente para adultos. Então você tem várias áreas aí que você pode estratificar. O que eu estou falando aqui para vocês, pessoal? Né? Idade, sexo, tipo do consumidor, classe também, né? Uma coisa interessante que não está no slide para você anotar é classe. Consumidor de classe A, de classe B, de classe C, você consegue separar dependendo do seu cliente. Isso é extremamente importante para o sucesso da sua empresa, tá, pessoal? Tendo em vista que cliente de classe A não consome os mesmos produtos de cliente de classe C. E essa é uma decisão que você precisa tomar para a sua organização. O sucesso da sua empresa depende desse tipo de situação, né? O tipo de departamentalização que a gente está falando, ele reflete, né, se você observar aqui nesse tópico, ele reflete o interesse do consumidor no que você está totalmente preocupado e voltado com o interesse desse seu consumidor. Beleza? Olha aqui o exemplo. Ó. Eu tenho a minha parte comercial, né, e aí eu tenho o departamento feminino, infantil e masculino. E se você observar aqui, eu tenho uma departamentalização por produto junto com a departamentalização por cliente. Ó. Dentro do departamento feminino ali eu tenho a seção de perfumaria, seção de lingerie, seção de modas. Então, observar aí um tipo de departamentalização dentro do outro, né? E por fim, a gente tem o por projetos. Pessoal, a departamentalização por projeto é muito importante. Hoje em dia, você tem pós-graduação na área de projetos, porque é extremamente importante o profissional hoje que sabe elaborar um tipo de projeto. A gente tem vários exemplos aí de profissionais muito bem pagos. Por quê? Porque a empresa às vezes depende de um projeto bem elaborado. Depende a captação de recursos, por exemplo, prefeitura, governo do estado tem muitos recursos. Às vezes não é passado por uma escola, por uma sociedade, para algum hospital, porque não tem esse profissional. O profissional de projeto ele vai saber dizer para o governo, né, fazendo o seu planejamento, montando o seu processo lá. Aqui, governo, ó, você pode me dispor de, sei lá, R$ 500 mil, porque eu vou gastar 300 mil nisso, 200 mil nisso daqui, 100 mil em outra coisa. Ou seja, o profissional que faz a gestão de projetos, ele deve ser muito bem remunerado até, porque ele consegue captar recursos. Se a escola, você tem R$ 500 mil para educação, e a escola não fala onde que ela vai gastar esse R$ 500 mil, já era. O governo, a prefeitura, ela tem que devolver o dinheiro, porque não foi planejado, não foi elaborado um projeto. Então isso é muito importante para vocês observarem. Mas a prefeitura da minha cidade tem muito dinheiro e não é destinado às escolas. Mas será por quê? Porque se a escola não apresenta o projeto, a prefeitura ela não pode bancar do bolso e daí depois. Por quê, pessoal? Tem o Tribunal de Contas para tomar conta. Se a escola não prestar conta, para onde foi esse dinheiro? É um dos frutos da corrupção, né? Então tem que ser muito bem programado. Mas vamos voltar lá à nossa departamentalização por projeto. Né? Geralmente ela é feita por grandes empresas, igual eu já falei para vocês. Setor público se vale muito dos projetos para captação de recurso, né? E o principal do projeto, ele sempre tem data e prazo pré-determinado. O projeto ele tem que começar e acabar, né? É durante o ano letivo, então no final, do final do ano, né? Ou determinado período depois, tem que estar tudo especificado. Eu vou comprovar todas as notas do que está se gastando. E aí eu tenho os vários projetos, projeto de criação junto com marketing, projeto na seção de engenharia, misturando com vários tipos de departamentalização por função. Então você tem projetos, né, em todas as áreas aí. Beleza, pessoal? E aí a gente termina aqui sempre lembrando de você participar do chat, né? Sempre
tirar suas dúvidas, fazer suas anotações no caderno. Isso é muito importante para o seu aprendizado. Beleza, senhores? Então, terminamos aqui a nossa teoria neoclássica. Não se esqueça lá de sempre se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir para que chegue sempre esse conteúdo de maneira mais célere e mais rápida para vocês. Beleza, pessoal? Tenham todos aí um excelente mês e ótimos estudos.